Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Isidoro Kutino, o seu professor de harmonia funcional. Mais uma aula eletrizante aqui para vocês. Hoje eu vou falar de campo harmônico e comparar o campo harmônico maior com o menor. Bom, então, como vocês sabem, a gente tem a escala básica da música ocidental há muitos séculos. É, Saiu da cabeça de Pitágoras com fórmulas matemáticas que formou a nossa escala modelo maior. Temos Dó como a escala modelo maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, com os intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom entre as notas. Na escala modelo maior, cada nota ganhou algarismo romano, que são os graus da escala. Então a nota Dó tem o algarismo romano 1, a nota Ré o 2 e assim por diante. E mais, cada nota tem um nome: tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível. Para nós da harmonia funcional, apenas 3 nomes importam, que é a notinha 1 ser a tônica, a notinha 4 a subdominante e a notinha 5 ser dominante. É interessante saber que a sétima nota chama-se sensível, porque a gente fala sobre ela, mas os mais importantes são essas que eu mencionei para vocês. Muito bem, em algum momento da história da humanidade, formou-se os acordes. Como vocês sabem, as tríades e os acordes de sétima são formadas por terças superpostas. Esse assunto campo harmônico, hoje em dia, é amplamente difundido pelo mundo. A maior parte de vocês conhece. E eu estou aqui para dar algum toque que talvez vocês não saibam sobre isso e depois fazer uma comparação curiosa com o campo harmônico da harmonia menor também. Então, como eu estava falando, se você pegar e montar tríades superpostas usando apenas notas da escala modelo maior, Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Ré, Fá, Lá, Dó, você vai ter o quê? Os acordes que formam o campo harmônico. Uma tonalidade é composta da escala e dos acordes formados por essa escala. O que acontece? Por uma situação cultural, desde que nós nascemos e crescemos, ainda criança, ouvindo e brincando de cantiga de roda, nos é colocado na cabeça essa noção de certo e errado, bonito, feio, baseada na escala modelo maior. Então, se você ouve alguém cantando ou solando uma nota dentro de um tom, e ao invés dela cantar ou tocar uma nota esperada, você está em Dó maior e acha que ela vai cantar ou tocar a nota Lá, ela dá uma desafinada, canta um Lá bemol, alguma coisa assim, fere o ouvido. E isso está na coletividade, né? No inconsciente ou no consciente coletivo. Pô, todo mundo, essa nota feriu o ouvido de todo mundo que estava escutando. Por quê? Porque nós temos na nossa cabeça um conceito que foi infundido, foi colocado no nosso cérebro de ouvir as notas da escala modelo maior. Claro que tem exceções, tem notas bemolizadas, sustenizadas, bonitas, interessantes, blue notes e tudo. Eu estou falando de uma maneira geral, numa canção mais simples, uma canção de niná, ou uma coisa qualquer, ou uma canção sertaneja, uma coisa mais tradicional. Aquela nota fere. Por que fere o ouvido da coletividade? Porque nos é colocado no nosso ouvido que a nota deveria ser um Lá e não um Lá bemol. Muito bem, a gente tem isso com a parte melódica e a gente também tem isso com a parte harmônica. Então, esses são os acordes do campo harmônico. O mesmo algarismo romano, umzinho, doisinho, a mesma história que essa nota é a tônica, que a nota 4 é a subdominante, que a nota 5 é a dominante, passa quando essa escala, que é horizontal, passa a ser uma entidade vertical. Então a gente vai ter o 1 com sétima maior, o 2 menor com 7, o 3 menor com 7, o 4 sétima maior, que é o acorde subdominante, o 5, 7, que é o dominante, o 6 menor com 7 e o 7 meio diminuto. Então, como eu estava falando, assim como a gente tem essa noção que as notas da escala modelo maior estão no nosso cérebro, e a gente está cantando
Pode ficar meio esquisito, ainda mais se você tivesse uma nota dó. Tudo bem, eu também não achei que ficou muito feio, não. Ficou até interessante, meio Blue Note. Mas, no geral, dentro de um conceito, de um contexto, onde você tem os acordes 1, 4, 5, vai soar como uma nota que fere o ouvido meio estranho. Assim como a gente tem as notas dentro do nosso cérebro, mesmo inconscientemente, mesmo para quem não sabe música, não é músico, nem quer ser, esses acordes nessa ordem, ou mesmo alternados, mas esses acordes também fazem parte da tonalidade. Então, se por exemplo, antes de eu estudar harmonia funcional, saber toda essa noção, eu ia na casa de um amigo, por exemplo, e ele falava para mim, vamos tocar uma harmonia aí, eu tirei uma harmonia aí de um disco de alguém, a harmonia faz assim, ó, Mi menor 7, Lá menor 7, Fá 7 maior, Ré menor 7. Mesmo o Dó maior não aparecendo, essa harmonia, intuitivamente, vai estar no nosso cérebro como em Dó maior. Então eu vou tocar essa harmonia aqui. Na hora que eu tenho uma harmonia como essa, em que esses acordes fazem parte do campo harmônico de Dó maior, na hora de improvisar, na época, antes, sabe, intuitivamente, eu ia lá, começava a catar nota, catar milho, errava uma notinha, passado 1 minuto ou 2, eu já sabia na região do braço da guitarra qual eram as notas que agradavam o meu ouvido, notas boas para o meu ouvido. Sem saber nada disso de harmonia funcional, eu estava tocando a escala de Dó maior. Vamos ouvir essa harmonia aqui. Tocando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, nessa harmonia que está dentro do campo harmônico. Então, mesmo que você toque, seja um músico intuitivo, essas são as regras que estão permeando o seu solo e as notas que você vai escolher, entendeu? Como eu falei, agora, dentro desse contexto, o Lá bemol agora não ficou tão bonito como quando eu... Bonito, né? Porque não tem harmonia nenhuma, mas dentro de uma harmonia do campo harmônico, Si bemol, tá feio, a gente quer ouvir lá, Si. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de mostrar e falar por alto sobre o campo harmônico. Mais uma coisinha. Nós, então, temos dentro do nosso ouvido essa relação dos acordes do campo harmônico. Então, por exemplo, se eu vejo uma harmonia assim, Lá menor 7, Si menor 7, e esses acordes são repetidos insistentemente, em que tom estaria essa harmonia? Tem um outro aluno meu que responde, está em Dó. Porque aqui, ó, lá, não, mas em Dó o Si é meio diminuto, não é um Si menor com 7. Então, em que tom que estaria? Muito bem, se você olhar para o campo harmônico, você vai ver que o único lugar do campo harmônico em que a gente tem 2 acordes menores situados um tom acima do outro é entre o segundo e o terceiro grau. Então, obviamente, que quando a gente ouve um Lá menor com 7 seguido de um Si menor com 7, a gente está ouvindo Lá 2 e 3 do chamado sujeito oculto. Quem conhece gramática antiga, tinha o tal do sujeito oculto Sol maior. Então, por exemplo, se eu estou tendo essa harmonia, Lá menor, Si menor, Lá menor, tocado insistentemente, eu estarei em Sol maior.
Esse é o segredo do campo harmônico, não é segredo nenhum, essa é a história do campo harmônico. Assim como a gente tem as notas da escala modelo maior incrustada no nosso cérebro, nós temos os acordes do campo harmônico no nosso cérebro. Então, se eu tocasse um acorde menor qualquer e um sétima maior, um semitom acima, a gente estaria ouvindo o 3 e o 4 de um campo harmônico que poderia não estar presente no momento, cuja tônica poderia não estar presente no momento. E para encerrar essa parte do campo harmônico maior, dizer que tudo isso que está sendo dado em tétrade, em acordes de sétima, tem um campo harmônico paralelo em tríade, muito usado em música pop, em rock, em chorinho, que tem a mesma lógica, só que como tríade. Agora eu gostaria de falar do campo harmônico da harmonia menor, tá? Então, a harmonia menor, ela, obviamente, são os acordes das músicas menores, né? Tem várias características que fazem com que essa música seja menor. A principal é que você ouve uma nota tônica e você ouve uma terça menor em relação a essa nota, e as outras notas todas gravitam em torno dessa tônica com uma terça menor. Então, por exemplo, a escala básica é a escala menor natural ou menor relativa. Dó maior, a partir do sexto grau, você tem a nota lá. Então, por exemplo, eu tenho essa escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas se eu começar essa mesma escala pelo Lá, a gente já tem uma noção diferente, porque agora a nota Lá é a nota que a gente tem como ponto de partida e é a nossa tônica. Então, a gente ouve isso com uma harmonia menor. Muito bem. Da mesma forma que a gente tem a escala menor relativa, a gente tem o campo harmônico menor relativo. Aonde? Esse Lá menor com 7, que é o sexto grau, essa nota lá, a notinha lá passa a ser a nota 1. A notinha Si passa a ser a nota 2. Então, o que houve? Houve um deslocamento do centro tonal do primeiro grau para o sexto. Agora, aonde o sexto virou o primeiro, o sétimo virou o segundo, o antigo 1 virou o bemol 3. Por que bemol 3? Porque a distância intervalar entre o Lá e o Dó, na verdade, é uma terça menor. Então, ele ganha o algarismo romano bemol 3. Aqui virou o 4, o 5, mesmo motivo, bemol 6 e bemol 7. Em termos de acordes, o que acontece? O mesmo deslocamento, Lá, Dó, Mi, Sol, Lá, Dó, Mi, Sol, Lá menor com 7. Si, Ré, Fá, Lá, Si, Ré, Fá, Lá, Si meio diminuto. Só que esse Lá, que era o 6 ali, agora ele será o 1 menor com 7 aqui. O Si, que era o 7, será o 2 meio diminuto. O Dó, que era o 1, olha que coisa estranha, mas é assim a vida e é muito legal. Ele será o bemol 3 sétima maior e assim por diante. Então, numa melodia menor, a gente vai usar o campo harmônico da harmonia menor. Deslocado, né? O Lá, que era o sexto, passou a ser 1, como eu acabei de dizer. Vamos ver agora coincidências entre o campo harmônico da harmonia menor e o campo harmônico da harmonia maior. Em primeiro lugar, na harmonia maior, no primeiro e no quarto grau, a gente tinha acordes do mesmo tipo, sétima maior. Na harmonia menor, no primeiro e no quarto grau, a gente tem um acorde do mesmo tipo, acorde menor com 7. Outra coisa, o primeiro grau era um acorde tônico e o quarto grau um acorde subdominante. Por circunstâncias já mostradas por mim e tudo, o acorde de Lá menor com 7 é um acorde da área tônica. Circunstância, mas que circunstância é essa mostrada por vocês, Eduardo? O acorde sétima maior e o acorde com sexta são livremente intercambiáveis, tá? O acorde de Dó com sexta tem essa formação, Dó, Mi, Sol, Lá. Ele tem a cara de uma inversão. Se eu pego esse Lá e ponho aqui embaixo, a gente repara que Dó com sexta é um Lá menor, Dó com sexta é um Lá menor com baixo em Dó e vice-versa. Dó com sexta e Lá menor, então,
contém as mesmas notas, tá? Olha que curioso. A mesma coisa acontece com Fá sétima, Fá com sexta e Ré menor. Tem as mesmas notas invertidas. Olha que curioso. Eu tenho um acorde tônico e um acorde subdominante. Na harmonia menor, eu tenho o acorde tônico reserva no primeiro grau. Ele que era apenas um auxiliar aqui, ele passa a ser o principal, tá? Ele que era um coadjuvante na harmonia maior, o Lá menor é um coadjuvante, ele passa a ser um principal e o Dó passa a ser um coadjuvante. E o Fá maior, que era o subdominantão principal, e o Ré menor um coadjuvante, ele passa a ser o principal. E ambos mantêm o algarismo romano. 1 e 4. Quer dizer, na harmonia menor, na harmonia maior, 1 é tônico, o 4 subdominante. Na harmonia menor, o 1 é tônico, o 4 é subdominante. Outra coisa, na harmonia maior a gente tem a famosa cadência 2-5. 2 menor, aqui, 2-5, que resolve no 1. Na harmonia menor, a gente tem o quê? O 2-5 menor. E que 2-5 menor é esse? Olha só, o sétimo grau, ele foi deslocado para o segundo grau. Então, a gente consegue entender por que no 2-5 menor, a gente tem um 2 meio diminuto. Qualquer dúvida, pode assistir uma aula minha que está no ar sobre o meio diminuto, que a primeira coisa que a gente faz é falar sobre o 2-5 menor e como o meio diminuto tem esse papel de subdominante menor. Aí pinta um pequeno problema. Tá bom, mas na harmonia menor o quinto grau é menor. Muito bem, o quinto grau é menor, originalmente, oficialmente. Só que a maior parte das vezes, em música menor, que a gente encontra um acorde do quinto grau, ele é um dominante. Da onde vem esse dominante? Esse dominante vem de dois lugares, tem duas explicações. Primeiro, da famosa escala harmônica menor, cujo quinto grau, ao invés de ser menor com 7, é um dominante, então a gente vai de lá e pega ela. E uma outra situação é do dominante secundário. Lembrando que cada acorde do campo harmônico tem o seu próprio dominante. Sol tem o quinto grau, o Ré menor, assim por diante. O Lá menor tem no Mi7 o famoso 5-7 do 6, que resolve no sexto grau. Na harmonia menor, cada acorde trouxe consigo atochado o seu dominante nada maior. O Dó trouxe o Sol com ele, o Ré trouxe o Lá com ele, e o Lá menor não é diferente. O 6 menor trouxe o 5-7 do 6 com ele, um Mi7. Só que como o 6 agora virou 1, ele virou o 5 do 1. Por isso que é muito comum encontrar na harmonia menor um Si meio diminuto, o 2 meio diminuto, fazendo um 2-5 com o 5-7, o antigo 5 do 6, que agora é o 5 do 1, e o Lá menor com 7, o antigo 6, que agora é o nosso novo 1 menor com 7. Então, uma maneira muito interessante de você enxergar a harmonia menor e entender ela a fundo é fazendo comparações com a harmonia maior, que tudo vai ficar muito mais fácil. Gostaria de me despedir de vocês, então. Espero que tenham gostado dessa aula e desse ponto de vista que eu mostrei para vocês, tanto falando do campo harmônico maior quanto a comparação com o menor. E continue assistindo meus vídeos, que estarão aí sempre para vocês usarem e sempre passando para o instrumento tudo que foi falado. Valeu e até a próxima!